Oi, amados e amadas desse canal, voltamos, finalmente. Esse é o Vida na Vida, eu sou a Nath. Pra quem não sabe, nós começamos a gravar vídeos aqui, demos uma parada pra nos organizar, mas a gente tá voltando com tudo, com os vídeos pra aqui, pro YouTube. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado muito nos nossos corações nos últimos meses. E a partir dessa palavra a gente vai começar uma série aqui no YouTube sobre a cruz de Cristo, sobre Cristo, a essência de Cristo, a centralidade de Cristo, sobre o Evangelho. E a primeira palavra, assim, que eu senti de trazer é que a cruz de Cristo vem para inverter os nossos padrões de valores. Esse é o Vida na Vida. Aqui nós falamos muito sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus, sobre a vida de Cristo na nossa vida ordinária, sobre sermos a imagem e semelhança de Cristo. E antes de nós começarmos, se você ainda não nos segue aqui no YouTube, já segue aqui, se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos, comenta, compartilha. Vem nos seguir no nosso Instagram, lá a gente compartilha muito da nossa vida. O arroba vai estar aqui embaixo. E na nossa rede social, onde a gente mais posta também, que é o TikTok. Então nós convidamos a estar aí, ó, acompanhado junto com a gente. Se você quer fazer parte de uma forma mais íntima de nós, né, caminhar conosco nos ensinos que a gente compartilha, em devocional, em vida de comunidade, de comunhão, nós temos um canal no Telegram e o link tá na bio do nosso Instagram. É só você ir lá na bio do nosso Instagram, clicar no link para fazer parte da nossa comunidade no Telegram e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. A cruz de Cristo vem para inverter os nossos padrões de valores. Então a gente vai começar meditando lá em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô lendo é colocar para minha realidade. Então eu falo, onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. E o que é tesouro? Tesouro é algo que a gente amontoa, que a gente acumula, que a gente junta, que a gente investe, que a gente gasta, que a gente vai atrás. Algo que é valioso, que é prioridade para nós. Então, onde estiver algo que a gente considera válido, acumular, juntar, amontoar, priorizar, dar valor, ali estará o nosso coração e tudo que flui do nosso coração. Pensa nisso. Aquilo que nós atribuímos maior valor é o que vai ditar tudo que flui do nosso coração. E o que flui do nosso coração? Destino, direção, alvo, afeto. O nosso coração é a nossa força motriz, é o nosso combustível. Então, o que a gente pode pôr aqui? Onde nós atribuímos maior valor, maior importância nas nossas vidas, é o que vai ditar o nosso destino, a nossa direção, os nossos propósitos, os nossos sonhos, nossos alvos, nossas afeições, afetos, gostos, tudo que nos move. E algo que tem mudado a minha vida, que o Senhor tem falado muito ao meu coração, que é as engrenagens do céu, tanto do céu quanto da terra, é movido por padrões de valores. É movido pela palavra valor. Esse mundo aqui que nós estamos, ele funciona a partir de sistemas de valor, de importância, de prioridade. E não é diferente com as coisas espirituais, com as coisas do reino de Deus. Algo que eu tenho meditado muito é que se a gente não atribui valor a algo, a gente simplesmente não busca aquele alvo. Se aquilo não é importante, se aquilo não é uma motivação, uma prioridade para nós, nós não vamos atrás daquilo. Então nós somos movidos por coisas que nós atribuímos valores. Cada um tem um padrão de valor para sua própria vida. Então, quando você não atribui valor a algo, aquele algo não é a sua fonte de motivação, não é a sua direção, não é o seu destino, não é o seu combustível. Agora, olha esse versículo aqui. Lá em Mateus 6:24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E esse verso está no mesmo verso do versículo de onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E o subtítulo desse verso se chama Tesouros no Céu. Então, está falando sobre algo que é valoroso, que é precioso nos padrões espirituais. E nesse verso 24 aqui, a Bíblia vai usar duas palavras que são muito importantes para a gente entender essa dinâmica de valor. Ela usa a palavra dedicação e desprezo. Então, é um inverso do outro. Dedicação é uma entrega que vem de uma percepção de valor. Você se dedica, você se entrega àquilo que você considera prioridade, que você considera algo de valor para você. Já o desprezo, ele vem da falta de entrega. Se você não vê lucro em algo, se você não vê
valor em algo, prioridade, importância em algo, você não vai se dedicar àquilo, você não vai se entregar àquilo. O reino de Deus, as coisas celestiais são movidas por esses padrões de valores. Ou você se dedica, atribui valor a algo, se empenha, se entrega a algo, ou você despreza aquilo porque você não considera aquela entrega, aquela busca para aquele alvo uma coisa lucrativa para sua vida. E por saber que todo o reino de Deus funciona por essa ótica de valor, a Terra ela tem seus próprios padrões de valores para nos oferecer, para concorrer com a dedicação e o lugar de Deus na nossa vida, com a nossa percepção de valor das coisas celestiais. A Terra tem os seus próprios tesouros terrenos que vêm para concorrer com tesouros que são celestiais. Tem seu próprio combo de prazer, de distrações terrenas para concorrer com o celestial. E lá em Tito 3,3 vai falar que nós éramos, escravos de todo tipo de paixão e de prazeres. 2 Timóteo 3,4 vai falar que as pessoas se entregam a esses prazeres. Então, tem um combo de valor de tesouros que são terrenos e tem um combo de valor de tesouros que são celestiais. E aqueles que não vivem uma vida cruciforme, uma vida a partir da cruz, se entregam, se dedicam a prazeres que são terrenos. Mas aqueles que vivem uma vida cruciforme, que é onde a gente vai entrar, tem todos esses padrões de valores mudados, toda a percepção de valores transformados, invertidos, para poder valorizar e se dedicar às coisas que são do reino. Essa palavra valor, no sentido também financeiro, é muito usado na Bíblia para trazer esse alinhamento que a cruz traz para a nossa percepção de valor. Paulo, ele diz na palavra, o que para mim era ganho, lucro, hoje eu considero como perda. Então, o que ele atribuiu alta importância se tornou algo de desprezo por causa do conhecimento de Deus. Então, a cruz é esse meio onde antes o que era ganho, lucro, valor, tesouro para você, dos padrões que você achava que eram benéficos, lucros para sua vida, depois de conhecer a Cristo, depois de passar e começar a viver um estilo de vida cruciforme, se torna desprezo. Isso que Paulo quer dizer. Paulo diz, o que para mim era ganho, lucro, hoje eu considero como perda. Então, a percepção de Cristo mudou o padrão referencial de Paulo. O que Paulo antes considerava ganho para ele? Talvez o estilo de vida que ele levava num alto escalão de Roma, sendo um exímio conhecedor da palavra, sendo uma pessoa conhecida pelos feitos que fazia, pela perseguição que causava na igreja, o nome que ele levava, a patente que ele levava, tudo isso Paulo diz que era lucro para ele, era ganho para ele, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo, perda por causa do conhecimento de Deus. Então ele conheceu algo que inverteu todos os padrões de valor que ele levava. E para isso nós vamos entrar no contexto da segunda carta aos Coríntios que Paulo escreve. Todo o contexto dessa carta aos Coríntios é sobre essa percepção de valor. É o tempo inteiro Paulo chamando eles para essa nova vida cruciforme que vai inverter todos os padrões e percepções de valores daquele povo. Quando Paulo ele está escrevendo a carta, Paulo estava escrevendo essa carta em constante angústia porque eles estavam rejeitando Paulo. Por que eles estavam rejeitando, desprezando? Lembra do que eu falei? Desprezando. Eles estavam desprezando Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo era pobre, Paulo mexia com trabalho manual, tinha uma vida escassa e enfrentava perseguição e sofrimento. Depois que ele começou a conduzir as igrejas ali, que ele teve um encontro com Deus ali no caminho de Damasco, Paulo ele não era um orador público impressionante. Eles o rejeitavam como líder porque eles tinham vergonha dele, vergonha da condição que ele se apresentava, de pobreza, de sofrimento, de perseguição, de vestes de simplicidade. Tinham vergonha dele pela forma dele falar, porque ele não era uma pessoa eloquente. Paulo vai repreender eles, por quê? Porque eles estavam valorizando o que a gente chama de superapóstolos. Quem eram esses superapóstolos? Eram líderes ricos, bem-sucedidos e eloquentes, que pregavam riquezas, prosperidades, que tinham um público específico para o qual eles pregavam, que eram os mais abonados, financeiramente. Então, o povo de Coríntios, eles tinham um sistema de valor distorcido contra a lógica de Deus. Porque a lógica de Deus, ela vai contra a lógica do mundo. O que é valor para nós, o que é vistoso, importante para nós, para Deus não é. E vai completamente
ao contrário disso. E Paulo, ele mostra que a verdadeira liderança cristã não se trata de status ou autopromoção. Então ele vem o tempo inteiro na carta mostrando para eles que agora a forma deles viverem é uma forma de padrões diferente do que eles viviam. Enquanto eles estavam valorizando líderes que se autopromoviam, que tinham status na sociedade, que ocupavam lugares de riqueza, que tinham nome na sociedade, Paulo, ele sempre se apresentava, ele e os discípulos dele, né, ele descreve eles como escravos cativos de Jesus. Ele sempre se apresentava como escravo da igreja, escravo de Cristo, escravo do evangelho. Ele falava, eu sou escravo de vocês, eu sou escravo de Cristo, eu sou escravo da igreja, eu sou escravo do evangelho. Enquanto outros vinham com cartas de recomendação. Guardem isso, cartas de recomendação, porque isso aqui é o ponto-chave do que eu tô trazendo para vocês. Paulo, ele entendeu que o trabalho dele não era ser impressionante, não era se autopromover, não era impressionar uma multidão, não era ter um nome relevante, mas era apontar para o real valor. O real valor não estava na titularidade de Paulo, quem que recomendava Paulo, mas o real valor estava na pessoa de Jesus. Toda a vida, toda a caminhada, todo o testemunho de Paulo apontava para Cristo, não apontava para ele mesmo. Esse é o ponto que a gente vai começar uma série aqui no YouTube sobre isso, sobre o quanto a gente precisa voltar Cristo para a centralidade das nossas vidas, porque Cristo era a centralidade do evangelho, do testemunho, da vida, do respiro de Paulo, né? Vida com Deus é sobre onde, em que nós atribuímos valor. E agora, no meio desse vídeo, eu quero te fazer um convite. Eu te convido a pausar esse vídeo e fazer uma autoanálise, pedir o Espírito Santo para sondar o seu coração, a sua mente, o seu entendimento e trazer à tona onde você tem colocado os seus padrões de valor, onde você tem colocado os seus olhos, o seu coração, os seus sonhos, o seu projeto, aquilo que você mais valoriza, aquilo que mais te motiva, aquilo que mais você gasta as suas forças psíquicas, mentais, físicas, financeiras, investimento, tempo, dita onde você tem colocado o seu coração e as suas percepções de valores. Aquilo em que você mais gasta tempo, que você mais se intensifica, aquilo que você mais pensa, que mais rege a sua mente, os seus pensamentos, é aí que você tem colocado os seus padrões de valores, a sua vara de medir para o que é importante e valoroso para você. E é aí também que estão o que te move, o que te impulsiona, o que te doutrina e rege a sua vida. E a pergunta que eu quero que você se faça é: essas coisas que são valorosas, que eu estabeleci como padrões de valor, que tem movido o meu coração, a minha vida, as minhas afeições, que eu gasto tempo, que eu gasto força, são padrões do reino ou são padrões terrenos? Eu estou levando uma vida cruciforme, direcionada pelo Espírito Santo, ou eu estou levando uma vida de padrões terrenos? Eu quero que você se faça essa pergunta e que agora você pense e continue essa mensagem. Aí em 2 Coríntios 3, os coríntios, eles começam a exigir cartas de recomendação. Eles começaram a exigir que Paulo trouxesse alguma carta de recomendação, algum título, alguma credencial, algum crachá, para que Paulo provasse a sua autoridade para ser líder deles. Cara, Paulo já tinha discipulado essa igreja, já tinha formado essa igreja. Eu formei vocês com sangue, com dor, com lágrimas, e agora vocês vêm me pedir carta de recomendação? Ele afirma que o Espírito Santo escreveu a carta no coração deles, como seu povo na nova aliança. O que ele afirma? Ele afirma que eles mesmos, os próprios coríntios, eram a carta de recomendação dele. É como se ele falasse: a minha vida eu gastei ministrando e edificando vocês. Vocês são as minhas cartas de recomendação. O trabalho árduo e duro que eu tive com vocês é a carta que me autoriza a ser líder de vocês. Mas eles queriam cartas de recomendação. Onde você fez seu seminário teológico? De qual parte que você está vindo? Qual que é o diploma que te credencia a ter autoridade sobre nós? Eles queriam essa carta de recomendação. O tempo inteiro, Paulo bate na tecla do paradoxo da cruz. O que é o paradoxo da cruz? Paulo mostra para esse povo que o paradoxo, ele inverte as ideias sobre glória e sucesso. Nós constantemente flertamos com os padrões de valores desse mundo, que é riqueza, sucesso, reconhecimento, diploma, status, cargo, nome, projetos e afins. É isso que nós flertamos com o mundo aqui embaixo, mas o mundo acima do sol, né, as regiões celestiais, tocaram a terra com a cruz. E a cruz, ela vem para inverter tudo que a gente considera glória e sucesso. A maior exaltação de glória
que a cruz vem trazer para nós é que por meio da morte e do sofrimento, nós temos alguém mais glorioso, que é Cristo, que é o Messias. Então a cruz ela vem para inverter os padrões de valores. Se o padrão de valor para nós era sucesso, riqueza, nome, recomendação, diploma, a glória agora é morte, sofrimento e fraqueza. E a gente vai focar muito sobre isso aqui no Vida na Vida, sobre fraqueza, sobre falta, sobre exposição, sobre vulnerabilidade, porque essa é a lógica do que Cristo valoriza e de quais são os padrões que Deus exige de nós agora. A liderança de Paulo ela é marcada por humildade, sofrimento e pobreza. Provas de que autenticamente Paulo era uma testemunha viva que representava Cristo, que também foi crucificado, sofreu, que tinha um estilo de humildade e pobreza. No finalzinho de 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, Paulo ele repreende os coríntios porque Paulo estava juntando arrecadar um valor de ofertas para ajudar judeus de igrejas que estavam sendo perseguidos e açoitados. E aí Paulo pede para que os gentios enviem presentes de ajuda como símbolo de comunhão, de unidade em Jesus para esses judeus. E aí os gálatas e os macedônios contribuem para essa oferta, mas os coríntios não, eles poupam a oferta. E os coríntios eram uma sociedade que valorizava o quê? Riqueza, finanças e afins. Eles tinham dinheiro para poder contribuir para isso. E o que Paulo está querendo trazer com isso? Que o problema em si não era o dinheiro, eles não tinham sido transformados pelo evangelho. Eles não entenderam a essência do evangelho, eles não estavam vivendo a centralidade de Cristo. Em 2 Coríntios 8, 9, Paulo usa uma metáfora financeira, mais uma vez, para dizer qual é o fundamento que rege o mundo, valor. Ele vai dizer lá, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Jesus, assentado nas regiões celestiais, dotado de toda a divindade de Deus, dotado de toda honra, de toda glória, se fez pobre, veio num corpo humano, num corpo limitado, por amor de nós, para que por meio da pobreza dele, da humilhação, da humildade dele, nós nos tornássemos ricos. E o que essa riqueza quer dizer? Nós fôssemos ressuscitados com ele. Então, o padrão de valor que o reino traz, que as regiões celestiais trazem, é diferente do que a gente espera. Então, mais uma vez, Paulo aqui está usando uma metáfora financeira de riqueza e pobreza para falar que o fundamento que rege o mundo é valor. Mas que Jesus, o estilo de vida cruciforme, a cruz, ela vem trazer que Jesus se rebaixou para morrer como um escravo pobre, para que outras pessoas arruinadas pelo pecado e pela morte pudessem ser exaltadas e se tornassem ricas por meio da graça de Deus. Aqui Paulo ele tá batendo o tempo inteiro na tecla. Se um Deus se fez homem, se rebaixou por nós, que éramos pessoas arruinadas, miseráveis em pecado, quem dirá nós, quem somos nós para não nos esvaziarmos, para não assumir esse estilo de vida, de padrões de valores cruciformes, né? Após isso também, Paulo ele vai voltar naquela questão da carta de recomendação, porque esse é o principal conflito dessa segunda carta de Coríntios, porque os superapóstolos eles eram especialistas da Bíblia judaica, tinham conhecimento sobre Jesus, porque eles eram eloquentes, estudavam muito, né? Tinham acesso a ensinos muito bem desenvolvidos. Eles pediam muito dinheiro, tinham nome na sociedade, eram considerados bem vistos, né? E Paulo, fariseu que memorizou toda a Bíblia, passou tempo com Jesus ressuscitado, teve visões da sala do trono celestial de Jesus, dedicou toda a sua vida à missão de Jesus. E aos coríntios, principalmente, né, pessoal ingrato, ele declara lá em 2 Coríntios 11, 30. Se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. É como se ele falasse, nada disso importa, do meu ensino, do tempo que eu passei com Jesus, do que eu acessei nas regiões celestiais, do quanto eu dediquei minha vida a vocês. Nada disso importa. De tudo que eu posso me gabar, de toda a minha caminhada, de tudo que eu fiz, de todos os meus feitos, a única coisa que eu vou me gloriar, me gabar, é da minha fraqueza. E sabe qual era a diferença de Paulo para os superapóstolos? Paulo tinha algo que eles não tinham. Sabe o que era? Homem experimentado no sofrimento. Sabe o que qualificava Paulo? Sabe qual que era o diploma de Paulo? A carta de recomendação de Paulo
eram as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo na sua própria pele. Na carta de recomendação de Paulo vinha escrito: homem experimentado no sofrimento. Ele não precisava de carta de recomendação, ele não precisava que os padrões de valor desse mundo o recomendassem ou o validassem como um líder, como um apóstolo. A carne dele, o que ele viveu na pele, o sofrimento, a fraqueza, a vulnerabilidade, a exposição, a escravidão da vida dele a Cristo era o que validava o testemunho dele, era o que validava o que saía da boca dele, a liderança e a autoridade que ele tinha. Então, quando eu falo a cruz de Cristo vem para inverter nossos padrões de valores, esse paradoxo da cruz ele foi expresso na vida de Paulo dessa forma. A cruz desafia nossos valores e a nossa maneira de viver. Nós valorizamos o sucesso, a educação, a riqueza, o encargo, o título. Deus valoriza a humildade, a fraqueza. Mas o seu amor e poder são reconhecidos por meio da morte, do sofrimento, da justificação e da ressurreição de Jesus. Com isso, então, vamos entender essa inversão de valor. No reino de Deus, o pobre é o rico, o humilde é o exaltado, o fraco e o vulnerável se tornam os fortes. O pouco de coração são os aprovados. O que entrega tudo é o aceito, mesmo quando não tem nada. E eu vou dar alguns outros exemplos bíblicos para vocês entenderem essa inversão de valor que uma vida de acordo com a cruz traz para nós. Lá em 1 Samuel 16:7 vai falar que o homem vê o exterior, aquilo que é visível, aquilo que é valoroso segundo os padrões do mundo, porém o Senhor o coração. E um exemplo disso é o caso da pobre viúva, que apesar de doar 2 moedas no templo, ofereceu uma oferta de valor superior ao das ofertas de todos os ricos que se aproximavam do gasofilácio. Lá em Lucas 21, do 1 ao 4. Vai contar a história dessa viúva. E mediante ao nosso cálculo humano, né, o que a gente considera valoroso, o que essa viúva deu, para nós era insignificante. 2 moedas. Mas, segundo a medida do padrão divino, do padrão celestial, a sua contribuição foi apreciável. O Senhor a elogiou porque, em sua visão, o coração dela era mais rico que sua dádiva. Deus trata o que é riqueza sem ser as questões financeiras. Deus não estava olhando para o quanto de moeda aquela mulher estava trazendo até o altar, mas o quanto o coração dela era rico segundo os padrões celestiais. O quanto a entrega do coração dela tinha valor estimado segundo os padrões celestiais. Provavelmente outras pessoas aqui, os ricos daquela época, deram muito mais dinheiro que aquela mulher, mas o coração dela mostrava a verdadeira riqueza de uma vida cruciforme. A viúva ofertou pela fé todo o seu sustento, porque sua confiança era maior que a preocupação com o seu futuro. E isso foi acreditado riqueza segundo os padrões celestiais. Uma fé que vai além do que ela tinha. Talvez aquelas eram as 2 únicas moedas que ela poderia passar o resto do mês. E ela depositou aos pés de Jesus como algo que ela considerava o bem mais valioso dela. Então tudo estava por trás da riqueza do coração dessa mulher e da pobreza do coração dos outros ricos. Outra história que a gente pode ver essa contraposição de valor celestial e valor terreno é na história de Caim e Abel. Porque vai falar da oferta dos dois. Abel, que ele trouxe as primícias do seu rebanho, tanto quanto as ofertas de Caim, que eram os frutos da terra, são tipos de oferta aceitáveis nas escrituras. Lá em Levíticos vai falar desses 2 tipos de ofertas, rebanho e alimento. O erro de Caim, né, não estava no tipo de oferta que ele estava oferecendo. Se era animal, se era os frutos, não era na diferença de ofertas. Mas por que Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Isso está muito mais relacionado com o coração de Caim por trás da oferta do que pela oferta em si. Por quê? Porque aqui vai falar que, em Hebreus 11:4, Abel adorou a Deus com fé através da sua oferta. Lá em Provérbios 21 e 27, ao contrário, Caim, o qual era arrogante. Por isso, a conduta de Caim, da vida de Caim, desqualificou a sua oferta, tirou o valor da sua oferta. O coração de Caim anulou o valor da sua oferta. E vai falar que, lá em Gênesis 4:4, que Abel apresentou as primícias do rebanho. O que quer dizer isso? A melhor oferta que ele podia dar, ele apresentou diante do Senhor. As primícias, a primeira parte, o mais precioso, foi uma oferta de adoração. O coração de Abel estava naquela oferta. O valor, a entrega. Lembra que eu falei desprezo e dedicação? A dedicação, a entrega, o valor
por trás da oferta de Abel tinha o coração de Abel entregue, dedicado, adorador. Já Caim apenas retirou uma parte do que ele tinha ali todos os dias, e por trás do coração dele talvez não tinha adoração, entrega, dedicação, às vezes tinha desprezo. Tá, Nath, qual que é a conclusão de tudo isso? O que você quer trazer com tudo isso? Eu fiquei o tempo inteiro falando sobre valor, sobre importância, sobre tesouro, sobre dedicação e sobre desprezo, sobre não depositar a nossa percepção de valor nos lugares certos. Lá no Instagram eu postei uma frase que Deus tem falado muito ao meu coração, que também tem a ver com isso, que é essa daqui, onde o Senhor falou comigo assim: poder e unção, se não forem acompanhados de frutos de humildade e um coração ensinável, não passam de performances. Nos últimos dias, o Senhor ele não está preocupado com pessoas performáticas, com pessoas eloquentes, com pessoas que têm cartas de recomendação, como eu contei dos superapóstolos, com pessoas que têm cargos, têm títulos, têm uma boa eloquência, que conhecem muito, que são muito doutrinados, ensinados, que tem muito ensino, que tem muita relevância, que sabe, tem todos os pré-requisitos de valores terrenos para ocupar lugares grandes. Deus não está preocupado com esse tipo de pessoa. Sabe quais são as pessoas que Deus está chamando nos últimos dias? Pessoas que entendem quais são os padrões de valores de uma vida cruciforme, de uma vida que teve todos os valores, todas as afeições, os sonhos, os projetos, as visões, os anseios invertidos pela cruz, alinhados pela cruz. Para os últimos dias, Deus não está procurando semideuses. Deus está procurando pessoas que fluem vida de Cristo das suas fraquezas, das suas faltas, das suas inabilidades, dos lugares de eu não sei, porque são nesses lugares que Cristo tem lugar para fluir vida dele. São nesses lugares que a obra de Cristo, que o paradoxo da cruz tem lugar para formar testemunhas, assim como Paulo. São desses lugares de pessoas que não são tão eloquentes, pessoas que não têm os melhores estudos, pessoas que não têm reconhecimento, que Cristo tem lugar para habitar toda a sua obra, toda a sua glória, toda a sua ressurreição, todo o poder do Evangelho. Deus quer pessoas que não têm medo de expor as suas fraquezas, de considerar as suas vulnerabilidades, de se considerar um escravo do Evangelho, para que ele possa repousar sobre essas pessoas com a sua presença, com o poder do Evangelho. Porque são essas pessoas que a ótica celestial tem valor. São esses lugares de fraqueza, de vulnerabilidade, de morte, de ser esmagado, de ser suprimido, que Cristo tem valor para crescer em nós. A palavra fala para que ele cresça e a gente diminua. Então, são a partir dessas pessoas, desses odres, que Deus vai procurar crescer e se fazer presente. Então, se você é essa pessoa que se sente desqualificada para cumprir a obra de Deus, que se sente desqualificada para começar algo, que se sente insignificante, inferior, que muitas vezes também foi rejeitada por muitos, por não ter um nome, por não ter uma relevância, por não ter uma boa fala, uma boa eloquência, é em você, odre fraco, que Deus deseja manifestar toda a sua glória. É em homens como Paulo. Paulo hoje é uma referência para nós, mas naquela época ele não era. Ele não era. Então são esse tipo de pessoas que o Senhor está chamando nos últimos dias. Dá tempo de você correr a corrida de uma vida cruciforme. Dá tempo de você convidar o Espírito Santo para inverter os seus padrões de pensamentos, de valores de vida. Dá tempo de viver esse estilo de vida de cruz. É isso. Espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Se você gostou, foi edificado por esse vídeo, comente aqui embaixo. Me conte testemunhos, o que você achou. Envie para um amigo, compartilha, nos ajude com isso. E fica ligado aqui, ativa os sininhos, porque os próximos vídeos vão ser sequências disso, de centralidade de Cristo, centralidade do Evangelho. Então acompanhe conosco. Até o próximo vídeo, tchau!